Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Há alguns anos eu tenho desejo, pois, de apresentar os nossos filhos na fé, Jorge e sua esposa Lucimar. Esse aqui é meu neto também, tem o outro também um pouco maior, que nós tivemos então a oportunidade de trilharmos um período junto. Deus nos abençoou e nos honrou, nos concedendo mais essa família lá em Vitória, quando fomos e tivemos um tempo numa obra missionária, uma obra apostólica, onde tivemos oportunidade lá de fundarmos uma igreja, estruturarmos uma igreja e um centro de treinamento. E glória a Deus que o Senhor moveu, e para nós é uma alegria muito grande. Eu tenho neles filhos, e glória a Deus que a recíproca é verdadeira. Então houve a oportunidade de nós trazermos eles vieram passar uns dias de férias e estão nos abençoando nesse período, nesses 2 dias. Eu queria que toda a igreja abraçasse com muito amor esse casal, porque a igreja que está em Vitória é o meu Israel, é o meu primogênito. Essa aqui é a segunda igreja também, e o Senhor está movendo as águas. Glória a Deus por isso, né, amados? Então para nós é um prazer muito grande, meus filhos. Se vocês estão na casa, isso aí são seus irmãos, e vocês estão na casa do Pai. Glória a Deus por isso. Viu, Lucimar? Pode então retornar. Jorge, o filho, fique totalmente à vontade. Amém. Você está na sua casa, viu? Amém, pastor. Amém. Graça e paz, amados. Tudo bom? Amém. Boa noite para vocês, viu? É um prazer imenso estar aqui. Sabe que isso já vem ardendo no meu coração conhecer vocês. Como já foi apresentado pelo pastor Eliseu, meu nome é Jorge, minha esposa Lucimar, eu tenho 2 filhos, Daniel Lucas, de 6 anos, eu tenho o João Vitor, de 2 anos, amém? E eu tenho a oportunidade de servir a Deus à frente de uma igreja, amém? Como o pastor Eliseu está aqui, eu também estou em Vitória, no Verbo da Vida, e é uma alegria muito grande, porque, queridos, sem o Senhor nada podemos fazer, amém? E eu sei que hoje é um tanto quanto atípico, tanto o assunto, né, quanto a maneira que ele vai ser ministrado, até porque, sinceramente, eu não sou um homem dos slides, eu sou um homem que gosta de falar da palavra de Deus por inspiração, mas é um assunto técnico. Mas sabe, querido, que ainda se falando de saúde, ainda assim, sem o Senhor nada podemos fazer, amém? Eu quero orar com vocês. Queria que você curvasse a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, nos inspira todo o tempo. Obrigado, Pai. Tempera, Pai, as palavras que sairão da minha boca, para que, assim como a língua de um habilidoso escritor, nos corações que aqui estão, possam ser escritas uma verdades para salvar vidas, para preservar vidas. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu Santo Espírito Santo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, eu vou ter um grande desafio. Eu queria saber como é que aciona esse negócio aqui. Deixa eu ver. Como é que aciona isso aqui? Aleluia.
Oi. Tem aquele lá? Tá bom. Amém? Eu vou tratar de um assunto: saúde e ministério. Amém? Só por curiosidade, quem já ouviu falar de saúde dentro de uma igreja? Levanta a mão. Amém, eu sabia disso. E eu creio, queridos, que é um tempo em que o diabo vai parar de roubar vidas por desinformação. Amém? E muito embora tenha slides, eu quero abrir a Bíblia para começar. E vamos ver se as verdades naturais de fato casam com as verdades espirituais. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. No verso 23, e vamos ler juntos, amém? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, diga assim, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga assim, espírito. Diga assim, alma. Diga assim, corpo. Diga assim, eu sou o espírito. Diga, eu tenho uma alma. Diga assim, eu habito em um corpo. Sabe, queridos, você não é só um espírito que tem uma alma, você habita num corpo. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar: andais no Espírito, gostei, me alegrou, renovou a sua mente, a sua alma foi renovada pelo entendimento da palavra, e cuidaste do templo do meu Espírito, e pôde cumprir todos os teus anos que eu designei aqui na terra. Sabe, querido, as pessoas têm refutado a palavra acerca de cuidado com o corpo, dizendo que esse corpo vai ser glorificado, e vai, só que não é no corpo glorificado que vamos cumprir o nosso chamado. É nesse corpo físico, o qual Paulo chama de corpo de humilhação, e ele diz que esse corpo é de humilhação exatamente porque, em relação à glória que há de vir, isso aqui não é nada, mas é nesse corpo que vamos cumprir. Amém? Nós temos alguns slides, passa para mim, por gentileza, e vamos começar pela palavra saúde. O que a palavra saúde quer dizer? Então, a etimologia da palavra etimologia é uma ciência que estuda de onde surgiu a palavra. Diz assim: saúde em português deriva de saluto, vocábulo no século 13, 1204, em espanhol saluto, no século 11º, século 11, em italiano salute, vem assim do latim. Agora, o mais interessante é o que significa a palavra saúde. Significa salvação, conservação da vida, cura e bem-estar. Quantos foram salvos aqui? Amém. Quantos são curados em Cristo Jesus aqui? Amém. Quantos têm uma boa jornada de prosperidade aqui? Amém. Sabe, querido, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Na maldição da lei era a miséria, pecado e a morte eterna. Amém? A saúde é exatamente conservar aquilo que foi conquistado na cruz. A nossa saúde psicológica, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física. E é a saúde física que eu quero abordar aqui hoje com vocês. Amém? Então, você percebe que as palavras no espanhol, no italiano, no português, elas têm exatamente tudo a ver com a palavra de Deus. Salvação, cura e bem-estar. Amém? Pode passar, meu filho. Existe uma pesquisa na Universidade de Cambridge, né? Essa universidade, pode passar, ela constatou o seguinte, olha que coisa interessante, e 9,2 milhões de pessoas, as pessoas sedentárias morreram mais do que as pessoas obesas. Uau! E vou dizer mais, ambos, segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem mais do que aquele que fuma. Existe outra pesquisa,
e essa é da PUC de São Paulo, que diz que, em média, um tabagista tem os seus anos de vida reduzido em 6 anos. O obeso, em torno de 7 anos. E o sedentário, em torno de 8 anos. E eu pergunto para você, sentasse alguém por aquela porta ali, fumando cigarro, será que escandalizaria você? Sim, vamos ser sinceros. Dentro de uma igreja, uma pessoa fumando. Mas muitos de nós, um dia, fomos sedentários. Isso não escandaliza ninguém. Só que, segundo a medicina, o sedentário morre antes do que o obeso e antes do que o fumante. Você está entendendo onde a gente vai chegar? E nunca mais você vai ser enganado. Aleluia! Então, de 9,2 milhões, 337 mil pessoas morreram de obesidade, né? Foi atribuída a obesidade. E o dobro desse número é atribuído ao sedentarismo. Sabe, querido, eu quero que você saia daqui hoje motivado a fazer alguma atividade física. Eu quero que você saia daqui hoje motivado a pelo menos ir a pé para o seu trabalho. Eu quero que você saia motivado daqui a se alimentar e cuidar dos templos do seu espírito, não colocar para dentro do seu templo qualquer coisa. Querido, você gosta de qualquer palavra? Você atura qualquer palavra? Sim ou não? Não. Eu sei que você é ensinado na sã doutrina de Cristo aqui. Eu sei que tem o pastor Eliseu, o pastor Valdec, o pastor Antônio Pinto, eu sei que existe a pastora Nina, né? E eu sei que vocês têm ensinado na doutrina de Cristo. Você não tolera, irmão, qualquer coisa. Por que temos comido qualquer coisa? Se não aceitamos qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de doutrina, se alguém chegar e falar, meu irmão, você vai reencarnar. Você vai falar, não, está escrito. A homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então você vai dar a cura para aquela doutrina falsa, mas querido, deveria ser assim quando alguém te oferece algo que vai matar você aos poucos na sua mesa. Quando alguém te chama para ter uma vida que não glorifica a Deus com o tempo do Espírito. Vamos passar para frente, temos alguns slides, particularmente, como eu disse, eu não gosto muito de slides, mas temos que passar por ele. A primeira coisa, querido, que eu quero que você tenha no seu coração é o que você quer. Quem quer cumprir o seu chamado aqui? Amém, eu quero. Eu quero poder ouvir do Senhor, você cumprir todos os anos que eu tive para você. Quando você nasceu, eu te chamei para profeta das nações. Eu te chamei para cumprir aquilo que eu quero que você cumpra. E quando você terminou, você cumpriu. Quantos querem ouvir isso de Deus? Entre no gozo do teu Senhor. Talvez você hoje queira simplesmente emagrecer, ter saúde, manter o peso. Talvez você esteja bem, queira manter o seu peso. Talvez você queira se tornar um fitness, e isso não é pecado. A palavra fitness vem de proporcional, de fino, proporcional. E eu quero conversar com você, querido, acerca, principalmente, de que esse assunto não tem por finalidade trazer sobre você um jugo pesado. Nem por finalidade, pelo amor de Deus, de trazer uma discriminação. Você está comigo? O objetivo não é culpar você, o objetivo, querido, é te motivar. O objetivo é fazer com que você fale, eu vou mudar de vida. Amém? Agora, o que eu quero fazer e como eu vejo meu futuro? Certa vez eu estava numa sauna com alguns jovens no meu condomínio. Tinham 4 rapazes e quando o pastor chama você para a sauna, né? Ou quando ele chama você para tomar um café, pode ter certeza, vai vir palavra. Quantos se alegram com isso? Amém. Eu tive muitos anos, alguns anos sentado aos pés de pastor Eliseu, e sempre palavra. Ontem passamos a noite palavra, e anteontem palavra. E querido, deixa eu te falar uma coisa, a tua realidade é a palavra de Deus. Sabe que tem pessoa que fala para você, já estou pregando, meu Deus. Sabe que tem pessoa que fala para você, isso só fala em Bíblia. Querido, isso é um elogio. Aleluia! Isso é um elogio. Você está comigo? Então, nessa sala eu falei assim, o que você vai ser daqui a 10 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? O que você quer para você? Qual o seu sonho? Ei, o que você vê? Você se vê e um falou, não sei, o outro falou assim, eu falei, você vai estar morando aonde? Qual é a profissão que você deseja para você?
Você vai casar com que tipo de mulher? Como é que você sonha? Porque Deus quer realizar os desejos do nosso coração, querido. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor, Ele realizará os desejos do seu coração. Não é pecado você sonhar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além de tudo que você pedir e pensar. Amém. Então, o que você quer? Qual é o seu objetivo? E a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, porque assim como você vê em sua alma, ou seja, na sua mente, como você se vê, assim você vai ser. Amém? Então eu quero te motivar a ter uma visão de você daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você está comigo? Vamos trabalhar nossa visão? Pode passar, meu filho. Agora, o quanto eu quero? O quanto você quer isso que você começou a sonhar hoje? Você deve estar estranhando que ali tem um hindu que serve a um deus chamado Shiva. Agora, o que me escandaliza não é ele servir a um deus chamado Shiva, porque é aquele que não tem é Cristo, querido. O que me espanta é que esse tal de Sadhu Bharati é um indiano que resolveu consagrar um membro a Shiva há 38 anos atrás. E esse membro, ou seja, o seu braço, ele atrofiou e ele fica daquele jeito, nunca mais abaixa. Agora eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Quem tem o Espírito Santo dentro? Eu, você ou ele? Diga assim: eu? Você está com dúvida? Diga assim: eu tenho o Espírito Santo em mim. Diga assim: eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. É a primeira pergunta que eu quero te fazer. A segunda pergunta que eu quero te fazer: se temos o Espírito de Deus, nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. E o fruto do Espírito que eu quero tratar com vocês é o domínio próprio. Diga assim: domínio próprio. Sabe, querido, em liderança eu costumo dizer o seguinte: se você não lidera você, como você vai liderar o outro? Se você não determina se faz jejum ou não, como é que você vai governar o povo? Se não governamos a nós mesmos, como vamos governar, como vamos administrar aquele povo que Deus nos concedeu? Você está comigo? Diga assim: eu tenho domínio próprio. Sabe, querido, ele não tem domínio próprio, porque ele não tem o Espírito Santo dele, ele não tem a graça sobre ele, ele não tem uma aliança com Deus, mas ele teve uma determinação de consagrar a um Deus chamado Shiva. Por que eu coloquei isso aí? É porque, querido, eu posso dizer uma coisa: Deus não quer que você consagre o seu braço, Ele quer que você se consagre para Ele. Sabe que nos tempos de hoje, se falar em jejuar, parece até que é pecado. Querido, no tempo de hoje existe jejum, com a finalidade certa, mas existe jejum. Agora, esse cidadão, ele conseguiu consagrar o braço, e eu quero dizer, você consegue consagrar o seu corpo, e fazer com que o seu corpo seja motivo de glória para Deus. Você está comigo? Pode passar, meu filho. O quanto você quer? Esse é um médico chamado Dr. Life, é o codinome dele, e eu vou te contar a história dele. A história desse médico aos 56 anos de idade. Esse médico, ele era alcoólatra. Esse médico, ele fumava. E ele foi deixado pela sua mulher. E ele teve 2 opções: ou ele entrava em depressão, ou ele morria, ou ele assumia uma postura de cuidar do corpo. Deixa eu te falar uma coisa: ele não tem o Espírito Santo dentro também. Existe um atleta no Brasil chamado Domicil Cardoso. Entenda uma coisa, também com 56 anos, o filho dele, o primogênito dele, na verdade o unigênito dele, falou assim: se o senhor não parar de beber e não parar de fumar, pai, eu vou embora de casa. E o filho era a paixão da vida dele, e ele falou assim: eu vou parar de beber e eu vou parar de fumar. Se tornou atleta, e com 76 anos ele ganhou o Mister Brasil, o Campeonato Brasileiro de Musculação. Querido, eu não quero que você saia daqui querendo ser fisiculturista, não é isso que eu quero. Eu estou querendo mostrar para você que você tem mais condição com o Espírito Santo dentro do que esses homens que não têm o Espírito Santo dentro. E ali está a foto, ele com 57 anos ainda sedentário, mas com 64, com 72 e com 74 anos. Diga assim: se ele pode, eu posso. Amém, querido? Pode passar.
Agora, o que eu devo fazer? Você já tem a visão, ou pelo menos essa visão está se formando dentro de você. O pessoal está animado aqui, está querendo fazer flexão. Amém, querido? Amém? Não tem problema. Então, querido, diga assim: eu tenho uma visão. Querido, você tem que ter uma visão, e hoje nós estamos falando de corpo físico. Amém? Não estou falando de uma visão espiritual, estou falando de uma visão real de você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, tenha uma visão de você. E ainda não está construída as ideias que eu quero construir aqui hoje. Mas eu acredito que até o final desses tempos, nós vamos poder consolidar dentro de nós uma visão daquilo que nós queremos. Você está comigo? O que eu devo fazer? Primeira coisa, querido, é cuidar o que entra pela sua boca. Sabe? Imagine você. A Bíblia diz que antes de você nascer, você foi entretecido, você foi feito no ventre da sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que você é feitura de Deus. A palavra feitura significa poema de Deus, significa obra de arte de Deus. E certa vez, querido, eu estava assistindo um programa na Discovery e era uma exposição de quadros, e esses quadros na Europa eram quadros negros, caídos, quadros horríveis, uns monstros. E eu estava assistindo e falei assim: meu Deus, um quadro desse, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Eu falei, que coisa horrível, feio da bexiga. E no final de tudo, a autora dos quadros se suicidou com 38 anos. E Deus falou comigo: cada um coloca para fora o que tem dentro. Por isso que os quadros são daquele jeito. Isso me fez refletir algo. Querido, a Bíblia diz que dentro das minhas narinas, dos meus pulmões, dos seus pulmões, existe aquilo que estava dentro do eterno. Sabe, se uma pintora que se suicidou, pintou quadros horríveis, o Deus eterno, soberano, imortal, maravilhoso, glorioso, quando pintou você, Ele pintou para você ser excelência por dentro e por fora. Aleluia, amém. Então, uma atividade física regular e orientada, querido, não é para você sair daqui agora eu vou correr. Não, você vai procurar profissionais que vão te orientar. Você vai fazer uma bateria de exames. Você vai se submeter, querido, àquele... Eu costumo dizer em casa que cada um no seu chamado. Queimou o negócio, chama eletricista. Eu não vou lá, pastor, ele não sabe fazer esses negócios. De vez em quando ele ia lá e me ajudava. Botava o chuveiro, eu não sei fazer essas coisas. Chama eletricista, estourou o cano, chama o bombeiro. Eu gosto de Bíblia, eu gosto de atividade física, essa é a minha praia. Sabe, querido, procure alguém para te ajudar, um médico, um nutricionista, um educador físico. Não seja irresponsável de sair daqui hoje só com a motivação, saia com a motivação e o entendimento de que o sábio sabe o tempo e o modo de agir. Amém, querido? Você está entendendo? Estou correndo um pouquinho porque são muitas informações. Amém? Vou só ver quanto tempo eu tenho. Ok. Um sono adequado. Sabe que um dos males da sociedade moderna é a insônia. E eu posso dizer para você, quando eu conheci pastor Iseu, eu conheci a Ana Linda, eu não dormia, porque eu já era convertido desde 2005, mas quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu tinha transtorno bipolar. Eu tomava lítio, D-pacote, sumatriptano. Eu costumo dizer que se você falar esse remédio 3 vezes, você é batizado no Espírito Santo. Fala, sumatriptano, fala. Se você não vai nem falar mais 2, senão vai ter um mover só aqui, vai ser um negócio sério. Sabe, querido, essa palavra me curou. Essa palavra me salvou e foi num banco sentado aí. Quando a palavra foi lida, eu falei assim: peraí, se em Atos alguém falou e alguém foi curado, eu quero a cura agora. Eu estava sentado na 3ª matéria do Rema. Naquele dia eu saí, não tomei remédio para dor de cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim: hoje eu tenho fé para não tomar nenhum remédio para dormir. Tomar remédio não é pecado não, querido. Seja maduro. Eu comecei a declarar a minha cura tomando meu remédio. Pai, obrigado porque eu sou curado. Tudo. Pai, obrigado porque eu sou curado. Tudo. Pai, obrigado porque eu sou curado. Tudo. Mas teve um dia
que de repente. Uau! Dormi feito um cavalo em pé. Alguém já viu o cavalo dormindo? De vez em quando minha esposa fala assim: só dorme. Eu falei: o diabo me prendeu demais, só dá valor à liberdade que um dia foi preso. Você está comigo? Agora, querido, uma vez que Jesus conquistou naquela cruz a minha cura, eu preciso manter a minha cura. Não é de qualquer jeito. Querido, você ganha um presente, você ganha um dom e você deixa ele escanteado. Que coisa horrível. É tão ruim quando você dá algo para alguém, você chega na casa dessa pessoa e o negócio está jogado lá, você fala: ela não considerou. Pois, querido, você foi feito à semelhança, à imagem de Deus. Amém? Então, um sono adequado, vamos falar um pouquinho sobre descanso, inclusive na palavra. O que fala sobre descanso? Amém? Um sono adequado, uma tranquilidade. Amém? Foco. Se você tem uma visão, se você tem a intensidade, ou pelo menos está gerando essa intensidade daquilo que você quer, de como você quer impregnar nessa visão, você tem que ter um foco. E eu passei 16 anos no exército, e uma das atividades que eu mais fazia era atirar. E o atirador de elite, ele não atira sozinho. Ele faz a linha de mira, a linha de visada, ou seja, ele coloca na arma, e ele existe o que chamam lá de parceiro, ou canga. Quem fala a posição do vento, o quantos cliques ele tem que dar na alça de mira, para poder acertar a mira, é quem está do lado dele. O que o atirador não faz? Ele não faz isso aqui, ele não tira o olho do alvo. Sabe o que Paulo disse? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, da soberana vocação de Deus em Cristo. Querido, você tem uma vocação, e essa vocação você vai cumprir em nome de Jesus, nesse corpo que Deus te deu. E o Satanás não vai te roubar isso pela falta de conhecimento. Não vai. E eu quero te motivar mais, que você tem um chamado, querido, de pregar para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: você não é um atirador sozinho. Existe um ajudador do seu lado. E ele está falando hoje por meio da minha pessoa. Ele está falando: cuida de você, cuida da tua saúde. Eu quero que você vá para a 3ª de João comigo, e vamos ver que se é importante cuidar da nossa saúde. Será que o Senhor faz gosto que cuidemos de nossa saúde? E vamos ver aqui uma exortação, ou seja, uma motivação de Paulo ao presbítero Gaio. No verso 2. Diz assim no verso 2: amado, acima de tudo, eu quero que você frise isso aqui: acima de tudo, diga assim: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. Amém, querido? Então João está dizendo aqui ao amado Gaio, ele está dizendo acima de tudo. Pelo menos na versão Revista e Atualizada, ao meio da Revista e Atualizada, diz assim: acima de tudo, querido, se o Espírito Santo, que intuiu toda a palavra, intuiu o apóstolo João a falar assim: acima de tudo, faço voto por tua saúde, é porque saúde é importante. Paulo diz para Timóteo: ei, não toma só água, ele toma vinho, e eu não vou entrar na seara do vinho, porque o vinho naquela época, ele era um vinho de fermentação própria, não tinha adição de álcool, é o que se chama de oinos. Amém? Então ele era reconhecido como um remédio para alguns problemas que Paulo tinha no estômago, que Timóteo tinha no estômago. Amém? Eu queria que você assistisse um vídeo agora comigo, e que você prestasse atenção nesse vídeo. É um vídeo forte, é uma imagem forte. Eu queria que você prestasse atenção nele. Pai,
what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... gotta know how deep this? You have to make a change. Good job, Jim. Got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child such notes. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Aleluia. Ainda dá tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Um copo de água como esse, se você pegar um conta-gotas, aquele de remedinho, e ele estiver vazio, você colocar uma gota, ele não enche nem transborda. E se você pingar outra gota amanhã, ele também não enche nem transborda. Talvez você passe aqui meses, ele não vai encher e não vai transbordar. Mas sabe o que vai fazer transbordar esse copo um dia? A mesma gota que um dia não transbordou. Sabe o que significa isso? Querido, não é porque você ainda não foi parar no hospital que amanhã talvez você não vá. Meu Deus do céu. Está rogando praga, pastor? Não, querido, eu estou te alertando. Não é porque você está bem hoje. Existe um princípio para o reino natural que é o mesmo que o reino espiritual. Aquele que está bem, cuide para que não caia. Sabe que pessoas fazem exames e olham suas taxas? Não, eu estou entre... Meu açúcar está tranquilo, porque eu estou entre o mínimo e o máximo. Mas se ano que vem você ainda estiver entre o mínimo e o máximo e maior, e depois e maior, e maior, e maior, seu copo está enchendo. 34,5% das crianças no Brasil estão com sobrepeso ou obesas. De julho desse ano a 2 anos e meio, o Brasil alcançará os Estados Unidos em obesidade. Estamos comendo muito pouco aquilo que precisamos, estamos comendo de qualquer jeito, com um álibi falso. Eu sou espiritual, isso aí é uma besteira. Querido, não espiritualize aquilo que é carne, e não chame de carne aquilo que é espírito. Você está comigo? Eu queria que você agora fosse lá para o teu, se Jesus não voltar, lá para o teu leito de morte, lá na frente. E se naquele momento da despedida você chegasse para você um anjo, alguém crê em anjo aqui? E ele te perguntasse assim: quanto tempo você quer mais de vida? E ele falasse assim: eu tenho aqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos. Quanto é que você ia querer? 8 anos? Mas tem gente que não queria, queria partir para a glória. É verdade, é melhor estar na glória. Eu sei, Paulo já disse isso. Mas, querido, se você estivesse no teu leito de morte, daqui a alguns anos, se você fosse facultado a você viver mais 8 anos, você queria, sim ou não? Pois é, esses 5 anos você ganha hoje. Amém? Aleluia. Pode passar, meu filho. Vamos tratar de alguns assuntos. Primeiro é atividade física. E eu coloquei um versículo, eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 8. E é interessante que esse versículo é exatamente utilizado para dizer que você não precisa fazer atividade física. E eu quero te mostrar que isso não é uma verdade.
1 Timóteo capítulo 4, no verso 8, diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Amém? Olha para mim aqui. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita. Primeira coisa que você tem que analisar, o contexto aí é de santidade. Você está comigo? E você correr 10 quilômetros não vai te tornar mais santo ou menos santo. É isso que ele está dizendo, o contexto é piedade. Então, para a piedade, para uma vida piedosa, o exercício físico é pouco proveitoso. Mas não está escrito nem ali, nem na sua Bíblia em versão nenhuma, que o exercício físico não é proveitoso, não tem proveito nenhum. Amém? Outra questão que eu quero chamar a atenção para você: se nós pudéssemos chegar aqui e riscarmos a palavra pouco, o exercício físico para pouco, e mais à frente riscássemos tudo, como é que ficaria? Vamos ler? Ficaria assim: pois o exercício físico é proveitoso, mas a piedade é proveitosa. Significa, querido, que tanto uma vida de piedade, o que é uma vida de piedade? É o contrário da vida ímpia. É uma vida de santidade, de amor, de adoração, de temor do Senhor. Ela é muito proveitosa. E o exercício físico para essa vida é pouco proveitoso, mas ele tem proveito. É isso que está escrito ali. E é esse pouco que eu quero conversar com você um pouquinho. Passa para mim. Quem está à esquerda aqui é T.L. Osborne. Alguém conhece T.L. Osborne? T.L. Osborne morreu aos 89 anos de idade. Uma das características de T.L. Osborne é fazer exercícios regularmente e ter hábitos saudáveis. Para quê? Para que pudesse ter uma vida de pregação do Evangelho. Sabe, querido, eu não tive oportunidade ainda de levantar nenhum cadeirante, mas ele teve. Sabe o que ele entendeu pelo Espírito? Eu acredito, porque naquela época não tinha Zap, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha nada disso. Pelo Espírito ele entendeu: cuida do tempo do teu Espírito para poder usar você. Sabe o que as pessoas querem que Deus faça através de si? Eu quero que Deus faça junto comigo. E ele precisa que eu ande, ele precisa que eu vá, ele precisa que eu venha. E ele morreu aos 89 anos de idade, cumprindo o seu chamado, com hábitos saudáveis, não comia de qualquer coisa, fazia atividade física. Se você estudar um pouquinho acerca dos heróis da fé, você vai perceber que T.L. Osborne, ele foi um camarada que cuidou do templo do Espírito Santo. Um determinado ministro brasileiro, quando encontrou, foi a um evento de Benny Hinn em São Paulo, ele foi até o hotel que ele tinha muita vontade de receber a imposição de mãos de Benny Hinn. Sabe, querido, eu quero abrir um parênteses e falar para você: seja um sanguessuga da unção, queira a unção para você, honre os homens que foram postos sobre sua vida, sabe, queira estar perto, peça a imposição de mãos. Isso não é pecado, não. Amém? Fecha aspas. Ele falou que queria a imposição de mãos de Benny Hinn. Quando ele chegou no hotel, cadê Benny Hinn? Ninguém achava Benny Hinn. E ninguém achava Benny Hinn. E ele era um ministro conhecido. De repente, olha pela câmera o recepcionista e falou: está descendo da academia. Sabe quanto tempo Benny Hinn estava na academia? 2 horas na academia. Você já viu as cruzadas de Benny Hinn, quanto ele se move no Espírito? Quem já viu aqui? Por favor, levanta a mão. Precisa de ter saúde. Eu não sei se você já teve, querido, a oportunidade de ministrar a palavra. Eu ministrei 2 matérias no Rema, uma seguida da outra, uma submissão à autoridade, a outra caráter de Deus. Eu perdi 7 quilos em 40 e poucos dias, porque a unção pesa. Não pense, querido, que cumprir o chamado de qualquer jeito vai se cumprir o chamado. Agora é interessante que, e eu acho muito interessante, é John Wesley. 1703 foi o ano que John Wesley nasceu. John Wesley foi um grande homem de Deus, um homem que teve um chamado maravilhoso, sabe? E eu quero ler algo que da história de John Wesley. Eu queria que você prestasse atenção. Preste atenção principalmente na data. Estamos falando de 1703, que não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje. Você está comigo?
vamos nos localizar no tempo e diz assim: em 1714, quando tinha 11 anos, John Wesley foi levado a Londres para estudar. As dificuldades eram muitas, especialmente a falta de recursos para a boa alimentação do menino. Foi aí que o pai lhe recomendou que corresse todas as manhãs, dando 3 voltas em torno dos jardins da escola, um percurso cerca de 3 quilômetros. Essa prática de exercícios físicos, que Wesley nunca mais abandonou, acabou sendo responsável pela resistência física que ele tinha e, talvez, à luz da ciência de hoje, por sua longevidade. Quando tinha 80 anos, ele costumava andar até 10 quilômetros para um local de pregação e ainda dizia que o único sinal de velhice que sentia era não poder andar nem correr tão depressa como antes. Durante toda a sua vida pastoral, Wesley não cansou de recomendar exercícios físicos para seus seguidores. Estamos falando que ele é de 1700. Agora me diga uma coisa: quem foi que intuiu, quem foi que ensinou o pai de John Wesley a falar para ele: faça exercício físico, cuide da sua saúde? Quem? Aquele mais interessado que ele cumprisse o chamado dele: Jesus Cristo, o Espírito Santo e o próprio Deus por meio do Espírito. É Ele que está querendo te motivar hoje. É Ele que está querendo dizer para você, querido, dá tempo. É Ele que está querendo dizer para você: bons hábitos mudam a sua vida, a sua história, as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, principalmente, querido, se você tem um chamado no Senhor. Paulo disse para Timóteo: de uma coisa te incumbo, ó amado filho, ó amado Timóteo, tudo aquilo que de mim vistes e ouvistes. Sabe, querido, as pessoas vão ver e ouvir de você e copiar você. Quando eu olho para Benny Hinn, quando eu olho para T.L. Osborne, quando eu olho para John Wesley, sem recurso nenhum. John Wesley chegou a criar uma sela de cavalo falsificada para poder ficar em cima do cavalo lendo nas suas viagens. Ele fazia cerca de, se eu não me engano, eram 800 ministrações por ano, pregações por ano, sem microfone. Como é que esse camarada tinha vigor físico para isso? Para passar por mais de 300 anos e chegar até os meus ouvidos e os teus ouvidos? Alguma coisa Deus tem para nós. Alguma coisa Ele quer que nós façamos com essas verdades que estão sendo faladas aqui. Passa, meu filho, por favor. Esse estudo é muito interessante. Um estudo entre 250 homens e mulheres, feito pela Universidade da Califórnia, descobriu que as pessoas que praticam exercício físico em uma média de 40 minutos por dia têm o dobro da atividade sexual e cerca de 2 vezes mais desejo sexual que aqueles que gastam 20 minutos por dia com exercícios como caminhada. Isso está na exame.com, se você entrar na internet você vai ver esses dados. Amém, querido? Estima-se que uma pessoa tem uma média de 40 minutos de atividade física diária, possua 4 vezes mais desejo sexual que um sedentário. Isso significa 400%. Querido, eu como um pastor, eu tenho ouvido tanto problema nessa área. E as pessoas procuram ajuda de tudo que é canto. E eu sempre faço a mesma pergunta: qual atividade física que o senhor, qual atividade física a senhora está fazendo? O que você tem buscado? E 90% diz assim: não, eu não faço atividade física, eu não tenho tempo. Deixa eu te ensinar algo sobre tempo, para você nunca falar que não tem tempo. Isaías 46, 9 e 10 diz que Ele é o alfa ou o ômega, ou seja, Ele é aquele que anuncia as coisas que vão de vir desde o princípio. Ele é aquele que criou os minutos do dia de hoje e a tua vida para o dia de hoje. Ele criou 24 horas para você. Se você precisasse de 1 hora a mais, Ele tinha feito 25 e não 24. Se Ele fez 24 para você, é porque você tem tempo. Tempo não é uma questão de prioridade. Prioridade, eu vou te provar agora e você vai saber. Se eu falasse para você que a partir de hoje eu voltaria daqui a 1 ano, e se você fosse fiel, batesse um cartãozinho, fizesse atividade física todo dia, cuidasse da sua alimentação, daqui a 1 ano eu dava um cheque de 100 mil reais na sua mão, tu arrumava tempo, sim ou não? Sim ou não? Ô gente, vamos lá.
Agora deixa eu te dar uma revelação maravilhosa. Tem gente gastando muito mais de 100 mil reais para recuperar a saúde. Muito mais. Só você entrar na internet que você vê pessoas fazendo campanhas. Querido, está disponível para você hoje esse conhecimento, para você não errar mais, para você consertar, para você acertar a sua vida. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. O casamento, o mais importante dele não é a vida sexual, mas eu posso dizer uma verdade: a vida sexual é importante no casamento. Faz falta. Deus criou. Algumas pessoas pensam que Deus criou o homem e a mulher, bateu nas costas do diabo e falou assim: cria o sexo aí que eu já volto. Quem criou foi Deus, para povoar as nações. Sabe, querido, mas Ele criou, e a Bíblia me mostra que você pode ter uma vida sexual longa. É só você olhar para Abraão, que não levou em conta seu corpo amortecido, creu, esperou quanto à esperança. Ah, mas você fala, mas foi Abraão, querido, a bênção dele chegou para você. Se ele pôde, você pode. Ele estava numa aliança inferior, você está numa aliança superior. As verdades que ele viveu, você pode viver ainda muito mais. Amém? Deu meu tempo. Nós vamos ter 10 minutos de intervalo, né, pastor? Depois nós retornamos. Amém? Eu só vou pedir para você, meu querido, que com 10 minutos você esteja realmente sentado na sua cadeirinha, para a gente poder ganhar um tempo. Amém? Vamos para o intervalo.